Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1149 do STF. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver episódio novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E não deixa de nos avaliar com 5 estrelas no Spotify, nos seguir, compartilhar esse episódio com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, compartilhar na sua rede social que está nos ouvindo. Tudo isso ajuda muito a levar esse projeto a mais lugares. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado de hoje foi inserido na Lei 14.133 de 2021, Lei de Licitações, e já começamos com uma tese. E essa tese ela foi fixada na ADI 6890 do DF e ela tem 2 tópicos. Tópico 1 é constitucional a vedação à recontratação de empresa contratada diretamente por dispensa de licitação nos casos de emergência ou calamidade pública, prevista no inciso 8º do artigo 75 da Lei 14.133. 2. A vedação incide na recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa que extrapole o prazo máximo legal de 1 ano e não impede que a empresa participe de eventual licitação substitutiva à dispensa de licitação e seja contratada diretamente por outro fundamento previsto em lei, inclusive em uma nova emergência ou calamidade pública, sem prejuízo do controle de abusos ou ilegalidades na aplicação da norma. Basicamente, gente, nós temos aqui um ADI que visa declarar a inconstitucionalidade da parte final aqui do artigo 75, inciso 8º da Lei de Licitações. Basicamente, temos aqui o artigo 75, que trata sobre a dispensa de licitação. Então, é dispensável a licitação. E aí, ao invés de ler o inciso 8º, eu vou explicar basicamente aquilo que está previsto, tá? Eu acho que vai ficar mais claro. E o inciso 8º é um pouquinho longo, então acho que fica melhor. Quais são as condições de dispensa lá do inciso 8º? Situação de emergência ou de calamidade pública. Então, emergência pode ser uma situação crítica, imprevisível, grave, que demande ali uma ação imediata. E uma calamidade pública, uma situação anormal, provocada, por exemplo, por um desastre, causando danos, enfim. E aí, condição é essa, não é? Então, emergência ou calamidade pública, que mais quando caracterizada urgência de atendimento. Então, a dispensa vai ser exatamente porque é urgente lidar com essa situação de emergência ou calamidade pública. Para quê? Para diminuir prejuízo, para não comprometer continuidade de serviço público, etc. E aí, limitações da contratação. O que pode ser aqui o objeto dessa contratação por dispensa? Somente para bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e apenas para parcelas de obras ou serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 1 ano. Então, o prazo, não é aqui, que é o ponto, um dos pontos principais, é essa situação de que é um prazo de 1 ano a partir da ocorrência da calamidade. Então, esse prazo é improrrogável. Algumas vedações expressas que também estão no inciso. Então, prorrogação do contrato. Não é permitido, né, estender o prazo desse contrato para além desse limite de 1 ano. E também, outra situação, a recontratação. É proibido que essa mesma empresa seja recontratada com dispensa para lidar com essa mesma situação emergencial ou calamitosa. E aí, qual é a questão aqui nessa ADI? O que se questiona? É exatamente a constitucionalidade dessas vedações, não é? E então agora vamos diretamente para o que foi decidido pelo STF. Isso aqui é constitucional? Gente, é constitucional, mas como é que nós devemos fazer a leitura? Primeiro ponto, é constitucional essa vedação
da recontratação com dispensa de licitação. Até porque, imagina, ocorre uma situação de calamidade pública e a empresa é contratada para efetuar uma obra, e aí passa do prazo de um ano, a empresa é recontratada, e aí depois é recontratada de novo, e aí se cria uma situação em que eternamente a empresa vai estar sendo contemplada em uma situação de dispensa de licitação. Isso seria constitucional? Claro que não, né? Isso cria uma situação que inverte a lógica constitucional. Segundo ponto, imagina que essa empresa foi contratada pelo período de 4 meses. E aí, ainda com dispensa de licitação, se prorroga por mais 4 meses. Então, não chegou ainda em um ano. É possível? Aí o STF entendeu que é possível. Então, pode sim recontratar. O que não pode é passar desse período de um ano. Ok? Ok. Segunda possibilidade, imagina que essa contratação foi feita com dispensa pelo período de um ano, só que nesse meio tempo se realizou uma licitação para após um ano a empresa vencedora dessa licitação assumir. Quem foi a empresa vencedora da licitação? A mesma que já estava atuando nesse primeiro período de um ano com dispensa. Tem problema? Não, não tem problema. Ela venceu agora a licitação. Então, tudo certo. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Imagina que ocorreu dentro desse período de um ano, né, ou após esse período de um ano, uma nova situação de emergência ou calamidade, onde foi necessário novamente contratar uma empresa com dispensa de licitação, e essa empresa foi a mesma que já havia sido contratada anteriormente. Tem problema? A princípio não tem problema. O que não pode é renovar a dispensa de licitação pela mesma situação de emergência ou calamidade. Professor, mas aí fica muito fácil cometer fraude, não fica não? Olha, até fica, mas aí essa situação vai ter que ser vista no caso concreto. Se de fato se verificar algum abuso ou ilegalidade, aí vai ser possível a anulação desse contrato. Mas se não se verificar, tudo certo. Então, como é que ficou aqui a tese? É constitucional a vedação à recontratação de empresa contratada diretamente por dispensa de licitação nos casos de emergência ou calamidade pública prevista no artigo 75, inciso 8 da Lei 14.133. 2. A vedação incide na recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa que extrapole o prazo máximo legal de um ano, e não impede que a empresa participe de eventual licitação substitutiva à dispensa de licitação e seja contratada diretamente por outro fundamento previsto em lei, inclusive uma nova emergência ou calamidade pública, sem prejuízo do controle de abusos ou ilegalidades na aplicação da norma. Próximo julgado de hoje, inserido na Constituição Federal, destaca da seguinte forma: é constitucional, especialmente porque, em harmonia com o sistema de repartição de competências, norma distrital que exige licença de funcionamento, expedida pelo órgão local de vigilância sanitária, como documentação necessária à habilitação e licitação cujo objeto seja a execução de atividades dedicadas ao combate de insetos e roedores, à limpeza e higienização de reservatórios de água e a manipulação de produtos químicos para limpeza e conservação. Basicamente, gente, nós temos aqui a lei número 3978 de 2007 do Distrito Federal, e ela determina que as empresas que querem participar de licitação relacionada à execução de atividade de quê? Combate a inseto e roedor, limpeza e higienização de reservatório de água ou manipulação de produto químico para limpeza, essas empresas têm que ter um alvará de funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária do DF. Gente, tem problema nisso? É constitucional essa previsão? Entendeu-se que é uma previsão constitucional. Por quê? Porque se entendeu que é matéria de interesse local, lembrando que o Distrito Federal ele tem tanto as competências estaduais quanto municipais, e se entendeu também que não se trata de uma previsão desarrazoada e que, na verdade, ela acaba por
trazer uma proteção à saúde pública. Então, por conta disso, se entendeu que a lei é constitucional. Portanto, como é que ficou o destaque? É constitucional, especialmente porque em harmonia com o sistema de repartição de competências, norma distrital que exige licença para funcionamento, expedida pelo órgão local de vigilância sanitária, como documento necessário à habilitação em licitação, cujo objeto seja a execução de atividades dedicadas ao controle de insetos e roedores, à limpeza e higienização de reservatórios de água e à manipulação de produtos químicos para limpeza e conservação. Próximo julgado, inserido na Lei dos Cartórios, Lei nº 8935 de 94, destaque da seguinte forma: é constitucional a acumulação de especialidade em serventia preexistente nos casos de distribuição de nova função notarial ou de registro a um cartório já existente e cuja função era antes exercida por outra serventia, ou seja, uma desacumulação, desde que o delegatário tenha sido habilitado em concurso público para uma das atividades notariais ou de registro. Então, vamos entender aqui qual foi a peculiaridade e quais são os conceitos necessários para entendermos esse julgado. Então, vamos lá. A acumulação de especialidade ela ocorre quando uma serventia judicial passa a exercer mais de uma função notarial ou de registro. Então, por exemplo, nós podemos ter uma serventia que é de registro civil de pessoas naturais, mas que acumule, por exemplo, a atividade de protesto de títulos. É perfeitamente possível, não é? Claro que é. Então, essa é uma acumulação de especialidade. E, por outro lado, que é uma desacumulação? É quando você retira uma atividade de uma serventia. Então, no mesmo exemplo, se você retira da serventia a atribuição de protesto de títulos, você está fazendo uma desacumulação. E aí, normalmente, né, se você retira de uma serventia, deve atribuir a outra, porque o público não pode ficar sem o serviço, né? Então, em regra, isso deve acontecer. Professor, mas por que se faz essa desacumulação? Normalmente, porque essa serventia ela pode ser considerada economicamente inviável. Então, imagina, por exemplo, que esse cartório não consegue gerar receita suficiente para se manter de forma independente, ou pelo menos aquele serviço, né? Porque para ter um serviço de protesto de títulos, por exemplo, em um cartório, ele vai ter que ter uma estrutura dedicada a isso. Então, imagina que naquela cidade praticamente ninguém protesta título, é uma cidade muito pequena, muito pacata. E aí, por conta disso, se resolve desacumular essa atribuição. Não tem nenhum problema, né? Caso concreto. Lá na cidade de Arujá, em São Paulo, existia um cartório que acumulava a função de registro de pessoas naturais, interdições de tutelas e tabelionato de notas. Em uma cidade vizinha, havia um cartório exclusivo para protesto de letras e títulos, só que ele se tornou economicamente inviável devido exatamente a esse baixo volume de serviços. Então, o Tribunal de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, melhor dizendo, visando otimizar os serviços, ele desacumulou a função de protestos de letras e títulos do cartório da cidade vizinha e atribuiu ao cartório de Arujá. Assim, o cartório de Arujá passou a ser cartório de registro civil de pessoas naturais, interdições e tutelas e também de protesto de títulos. Qual o primeiro problema que se trouxe? Que o tabelião lá do cartório de Arujá, ele não prestou concurso específico para essa função de protesto de letras e títulos. Ele é concursado, né? Ele prestou concurso público, só que foi concurso público para assumir um cartório de registro civil de pessoas naturais. E agora ele vai acumular uma função diferente. Tem problema? Não tem problema. Ele prestou concurso? Prestou. Então não tem problema acumular, desde que ele tenha, né, prestado o concurso inicialmente. Agora, se ele nem prestou concurso, ele, teoricamente, né, nem sequer poderia
ser tabelião. Então, o ponto aqui foi só esse, tá? Saber se esse indivíduo, que ele era tabelião de um cartório de registro civil de pessoas, ele poderia vir a acumular essa atribuição de protesto de títulos em virtude da desacumulação dessa atribuição que ocorreu em outra comarca, por essa outra comarca ter sido considerada economicamente inviável. Então é possível, desde que esse tabelião lá da comarca de Arujá tenha sido aprovado em concurso, mesmo que não tenha sido um concurso específico para essa atribuição que ele está agora acumulando. Então, como é que ficou o destaque? É constitucional a acumulação de especialidade em serventia pré-existente nos casos de distribuição de nova função notarial e de registro a um cartório já existente e cuja função era antes exercida por outra serventia, ou seja, uma desacumulação, desde que o delegatário tenha sido habilitado em concurso público para uma das atividades notariais ou de registro. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional, por usurpar a competência reservada à União para legislar sobre telecomunicações e explorar seus serviços com exclusividade, lei distrital que proíbe a cobrança pela instalação e utilização de pontos adicionais de televisão a cabo nas residências situadas em seu território e impõe penalidade em razão do descumprimento. Gente, lei distrital 3963. Basicamente, essa lei traz que fica vedada cobrança pela instalação e utilização de ponto adicional de TV a cabo em residência no âmbito do Distrito Federal. Gente, mais uma lei que, a pretexto de defender o consumidor, acaba legislando sobre telecomunicações, né? E assim, nós sabemos que muitas vezes acabamos caindo em uma zona cinzenta, né? É difícil determinar se a lei está tratando sobre defesa ao consumidor ou se ela acaba invadindo a competência privativa da União para legislar, por exemplo, sobre telecomunicações, sobre energia elétrica, enfim, etc. E são muitos os exemplos, né? Inclusive, temos uma tabela enorme lá no artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal Integrada, só com julgados que tratam sobre telecomunicação. Então, situações como essa, né? Leis estaduais, leis distritais, municipais, que na tentativa de proteger o direito do consumidor, a saúde do consumidor, acabaram invadindo competência da União para legislar sobre telecomunicações. E temos muitas zonas cinzentas, né? A maioria é julgada inconstitucional, tá? Então, se você tiver muito na dúvida, não sabe, a maior chance é que a lei em questão tenha sido julgada inconstitucional. Mas em uma situação como essa aqui, eu não considero nem zona cinzenta, não. Eu acho que aqui é aquele tipo de lei que eu fico pensando o que se passou na cabeça do legislador. Determinar, né, através de uma lei distrital, que fica vedada cobrança pela instalação de ponto adicional de TV. Gente, isso aqui exorbita, né? Completamente a atribuição do Estado. Com certeza isso aqui causa uma ingerência na atividade de telecomunicação, né, na atividade econômica dessas empresas de TV a cabo. Isso acaba trazendo uma situação de desequilíbrio contratual, né, querendo ou não. Enfim, então, de fato, isso exorbita, né? Isso exorbita completamente aquilo que seria competência do Distrito Federal. Então, eu acho que isso aqui não é nem zona cinzenta. Aqui é aquele tipo de lei que a gente fica pensando o que se passa na cabeça do legislador. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional por usurpar a competência reservada à União para legislar sobre telecomunicações e explorar seus serviços com exclusividade, lei distrital que proíbe a cobrança pela instalação e utilização de pontos adicionais de televisão a cabo nas residências situadas em seu território e impõe penalidades em razão do descumprimento. Próximo julgado, inserido na Lei Orgânica do TCU,
destaca da seguinte forma: é constitucional norma da Lei Orgânica do Tribunal de Contas que veda a seus membros o exercício do comércio ou a participação em sociedade comercial, inclusive de economia mista, exceto como acionista ou cotista sem poder de voto ou participação majoritária. Temos aqui a Lei Complementar 113 de 2005 do Estado do Paraná. Essa lei determina que, além dos impedimentos lá na Lei Orgânica Nacional da Magistratura e no CPC, é vedado ao membro do Tribunal de Contas exercer comércio ou participar de sociedade comercial, inclusive de economia mista, excetuado nessa situação que ele pode ser acionista ou cotista, sem poder de voto ou participação majoritária. E aí pergunta se a lei é constitucional? Gente, é constitucional. E mais, ela traz uma previsão muito semelhante ao que já está previsto na Lei Orgânica do TCU, que diz que é vedado ao ministro do TCU exercer profissão liberal, emprego particular, comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista ou cotista sem ingerência, artigo 74, inciso 4. Então traz uma previsão que está em simetria com o que está previsto na Lei Orgânica Nacional, então está tudo certo. Como é que ficou então o destaque? É constitucional, norma de Lei Orgânica de Tribunal de Contas Estadual, que veda a seus membros o exercício do comércio ou a participação em sociedade comercial, inclusive de economia mista, exceto como acionista ou cotista, sem poder de voto ou participação majoritária. Próximo julgado inserido na Constituição Federal e é uma tese fixada na DPF 474 do Rio de Janeiro. O artigo 207 da Constituição exige que o regime financeiro orçamentário aplicado às universidades públicas lhes assegure um espaço mínimo de autogestão. Tal diretriz pode ser concretizada, inclusive, mas não obrigatoriamente, pelo repasse orçamentário na forma de duodécimos. Gente, essa é uma decisão muito importante, tá? E trata da situação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Não só da UERJ, né, mas também da Universidade Estadual do Norte Fluminense e da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, todas universidades estaduais do Rio de Janeiro. É uma ADPF, a DPF 474. Ela foi proposta pelo Partido Rede Sustentabilidade. E qual é o contexto? O contexto é algo que nós vimos de uma forma muito clara nos últimos anos, não só lá no Rio de Janeiro, mas até mesmo nas universidades federais brasileiras, que é uma situação em que os governos fazem sucessivos contingenciamentos de gastos e acabam prejudicando a execução orçamentária das universidades e muitas vezes, gente, chegando até a criar dúvidas sobre a viabilidade de, por exemplo, terminar o semestre, de dar continuidade ao serviço. Se falou disso muito recentemente, sobre uma dúvida se a UERJ teria possibilidade, por exemplo, de terminar o semestre letivo por conta de dificuldades orçamentárias, de sucessivas situações de contingenciamento de recursos. Porque imagina, a universidade contrata determinado serviço, se baseando naquele orçamento que foi definido para a universidade naquele ano, e aí quando está perto do dia do pagamento, referente ao serviço que já foi executado ou que está sendo executado, simplesmente vem um contingenciamento de gasto e a universidade fica sem ter como pagar. E aí imagina que isso não acontece só uma vez, isso acontece de forma sucessiva. Isso acaba trazendo dificuldade até muitas vezes de pagar servidores, de pagar contas básicas. Então, imagina aí o tamanho do problema. E aí, por conta dessa situação,
veio a Emenda Constitucional 71 de 2017 à Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que trouxe que, a partir dessa emenda, deveria se adotar nas universidades estaduais do Rio de Janeiro o modelo de duodécimos. O que é isso? O que é esse modelo de duodécimos? É um modelo em que a cada mês é transferido 1/12 do orçamento da instituição. Então, a instituição recebe 1/12 do seu orçamento anual a cada mês e faz a gestão desses valores. Qual é o outro modelo, que é o modelo que até então estava sendo adotado no Rio de Janeiro? É o modelo do Caixa Único, que é um modelo em que há uma conta única, controlada pelo Poder Executivo local, e o Poder Executivo faz a transferência dos valores conforme ali as necessidades. Então, temos esses dois modelos, gente? Aí vem a primeira pergunta. O artigo 207 da Constituição traz que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Então, olha só, a universidade tem autonomia de gestão financeira e patrimonial. Existe um modelo que tem que ser obrigatoriamente adotado quando se fala nessa gestão financeira e patrimonial, então é obrigatório, por exemplo, que se adote o modelo de duodécimos ou o modelo do Caixa Único? Não. Os dois modelos são viáveis. A questão é que, na adoção de qualquer um dos dois modelos, é necessário que se garanta, pelo menos na maior medida possível, essa autonomia financeira e patrimonial das universidades. Beleza? Beleza. Ocorre que o modelo dos duodécimos, ele garante isso de uma forma mais clara, isso daí é inegável. Mas no caso específico aqui do Rio de Janeiro, a Constituição Estadual traz a previsão de qual modelo tem que ser adotado, desde a Emenda Constitucional 71 de 2017. Diz que tem que ser o modelo de duodécimos. Então, no caso das universidades estaduais do Rio de Janeiro, deve-se adotar o modelo de duodécimos. Não estava sendo adotado até hoje. Então, o STF disse, olha, daqui para frente tem que adotar o modelo de duodécimos. E aí vem o Estado e contra-argumenta e diz, olha, acontece que dinheiro não é infinito. Sabemos que o Estado do Rio de Janeiro está em uma situação financeira difícil, já tem um tempo. Nós não temos dinheiro infinito. E se nós simplesmente passarmos esse valor por meio de duodécimos, sem ter a possibilidade de adequar esse repasse à realidade orçamentária do Estado, nós vamos ter um grande problema. Então também não é assim, STF? Temos que ter uma flexibilidade também. E aí o que o STF disse? Disse, olha, Estado do Rio de Janeiro, o Estado pode de fato contingenciar. Quando que o Estado pode contingenciar? Quando a realidade da arrecadação não for condizente com aquilo que era esperado. Então, imagina, por exemplo, que o Estado arrecadou menos do que esperava. Nesse caso, vai ser possível uma redução do repasse, mas de forma proporcional. Então, arrecadou 3% a menos do que estava esperado, repassa 3% a menos, sob forma de duodécimos. Então, é dessa forma que vai ser possível a gente equilibrar as duas situações, porque não pode também a universidade estar a todo momento sofrendo esse contingenciamento e isso está já a ponto de inviabilizar a continuidade do serviço público. Então, como é que ficou a tese fixada na DPF 474 do Rio de Janeiro? O artigo 207 da Constituição exige que o regime financeiro orçamentário aplicado às universidades públicas lhe assegure o espaço mínimo de autogestão. Tal diretriz pode ser concretizada, inclusive, mas não obrigatoriamente, pelo repasse orçamentário na forma de duodécimos. Lembrando, gente, que apesar da tese ter sido fixada dessa forma, no caso do Rio de Janeiro, a Constituição Estadual fez a previsão específica que tem que ser por duodécimos, então, no caso do Rio de Janeiro, se entendeu, na conclusão do julgado,
que vai ter que sim iniciar esse repasse por meio de duodécimos. Próximo julgado foi inserido na Emenda Constitucional 103 de 2019, destaque da seguinte forma: são inconstitucionais por violarem os preceitos fundamentais atinentes à separação dos poderes, à isonomia e ao Pacto Federativo, os atos normativos que, em interpretação do artigo 2º, caput da Lei 9506 de 97, 1, estabelecem a impossibilidade de um deputado federal, ocupante de cargo público efetivo e vinculado ao regime próprio de previdência social do seu ente federativo, aderir ao plano de seguridade social dos congressistas. E 2, tornam obrigatória a manutenção do recolhimento das contribuições previdenciárias para o regime de origem durante o período do mandato. Gente, basicamente nós temos aqui uma antinomia, né? Nós temos dois dispositivos que foram inseridos ambos pela Emenda Constitucional 103 de 2019 e que acabam colidindo, e basicamente o STF precisou entender qual desses dispositivos prevalece no caso concreto. Quais são? O artigo 38, inciso 5º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, diz que ao servidor da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 5º, na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a este regime no ente federativo de origem. Então, por exemplo, imagina que o Joãozinho, ele é servidor público do estado do Ceará, ele está vinculado ao regime próprio de previdência do estado do Ceará, mas ele foi eleito deputado federal. O que diz o artigo 38, inciso 5º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 103? Que ele permanece vinculado ao regime próprio de previdência social do estado do Ceará. E já o que diz o artigo 14 da Emenda Constitucional 103? Diz que, vedada a adesão de novos segurados e a instituição de novos regimes dessa natureza, os atuais segurados de regime de previdência aplicável a titulares de mandato eletivo da União, dos estados, do DF e dos municípios poderão, por meio de opção expressa formalizada no prazo de 180 dias, contado da data da entrada em vigor dessa emenda constitucional, retirar-se dos regimes previdenciários aos quais se encontram vinculados. Resumindo, traz-se aqui uma hipótese excepcional em que o Joãozinho poderia, em 180 dias, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019, optar por se desvincular do seu regime próprio de previdência social do estado do Ceará e se vincular ao regime de previdência social dos congressistas, é o PSSC. É um regime específico dos parlamentares federais que foi instituído pela Lei 9506 de 97. E aí, como é que se resolve essa antinomia? É pelo princípio da especialidade, porque pela temporariedade e hierarquia não tem como, né? São duas normas que vieram na Emenda Constitucional 103 de 2019. Mas qual é a mais específica? A mais específica é o artigo 14, que traz uma situação excepcional e uma possibilidade de opção no prazo de 180 dias após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103. Então, gente, basicamente, é possível, então, que esse parlamentar opte por fazer parte desse regime especial, né, que é dos congressistas e que eu chutaria que deve ser um regime de previdência social muito bom. Então, faz todo sentido que o Joãozinho queira fazer parte desse regime de previdência social e não do regime próprio lá do estado dele. E aí, gente, o outro ponto aqui foi que se entendeu que os entes subnacionais, então, por exemplo, o estado do Ceará,
ele não poderia cobrar essas contribuições previdenciárias vencidas, nesse caso, né, em que o Joãozinho ele optou por aderir ao plano que é específico dos parlamentares federais. Por quê? Porque não seria possível, né, não há um respaldo para que o Estado cobre a União em relação a essas contribuições, até porque nós vimos que há sim essa possibilidade do Joãozinho aderir ao PSSC. O que é o PSSC? Só para que fique claro, é o Plano de Seguridade Social dos Congressistas. Então, se ele pode aderir, não é? Lembrando que dentro dessa janela de 180 dias após a edição da Emenda Constitucional 103 de 2019, então não há nada a ser devido ao plano de previdência que é próprio dos servidores do Estado do Ceará, dentro desse exemplo que eu dei do Joãozinho. Então, como é que ficou o destaque? São inconstitucionais por violarem os preceitos fundamentais atinentes à separação dos poderes, à isonomia e ao Pacto Federativo, atos normativos que, em interpretação do artigo 2º caput da Lei 9506 de 97, estabeleceram a impossibilidade de um deputado federal, ocupante de cargo público efetivo e vinculado ao regime próprio de previdência social do seu ente federativo, aderir ao Plano de Seguridade Social dos congressistas. 2. Tornaram obrigatória a manutenção do recolhimento das contribuições previdenciárias para o regime de origem durante o período do mandato. Antes de começar, aquele convite muito especial para você que nos acompanha, mas que ainda não é assinante do Clube da Lei. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer esse clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura. É a sua oportunidade de organizar de uma vez por todas os seus estudos de lei seca e jurisprudência por um valor, gente, super acessível. Não sai nem R$ 30 por mês no plano anual e você tem acesso a tudo o que você precisa para organizar de uma vez por todas o teu estudo de lei seca e jurisprudência e a ter sempre um estudo com continuidade, mesmo que um novo edital seja publicado. Então, vem fazer parte do Clube da Lei que eu te aguardo e vem conhecer também a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e que vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Então, seguindo em frente, próximo julgado inserido na Constituição Federal, e é uma tese, a tese de repercussão geral, tema 1083 do STF, e a tese ficou da seguinte forma: a imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, a linha E da Constituição Federal, não se aplica às importações de suportes materiais produzidos fora do Brasil, ainda que contenham obra musical de artista brasileiro. Gente, tratamos aqui de uma situação de imunidade tributária. E aí, sempre que conversamos sobre imunidade tributária, eu acho muito interessante fazer aquela diferenciação, né, entre imunidade e isenção. E para isso eu trouxe uma tabelinha comparativa lá no material escrito, trouxe também alguns aprofundamentos sobre o tema. E basicamente, tratando aqui sobre a imunidade tributária, nós temos que uma limitação constitucional ao poder de tributar do Estado, tem como base a Constituição Federal, então as imunidades elas estão previstas na Constituição e basicamente quando há uma imunidade tributária, o tributo não incide. Por exemplo, nós temos a imunidade tributária sobre livros, templos religiosos, etc. Qual o objetivo de uma imunidade tributária? É proteger direito fundamental ou atividade essencial. Então, quando se estabelece imunidade tributária sobre livro, jornal, papel, se está buscando fomentar a educação, o direito à informação e etc. Quando se estabelece imunidade tributária sobre templo religioso, se busca fomentar o direito fundamental à crença. E por aí vai. Da mesma forma, tratamos aqui de imunidade tributária sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil. Então, aqui busca-se fomentar a cultura.
Diferente é a situação de isenção tributária, né? Isenção tributária é uma dispensa legal do pagamento de tributo, é estabelecida de forma infraconstitucional e, nesse caso, o tributo ele até incide, mas ele tem seu pagamento dispensado em virtude dessa isenção. Então, por exemplo, isenção de IPTU para aposentados. Há essa previsão muito comum em muitas cidades brasileiras. E por aí vai. Aqui se busca muito mais incentivar ou facilitar certas atividades ou condições. Enfim, tratamos aqui de uma situação muito específica, né? Artigo 150, inciso 6, a linha E, traz uma imunidade tributária dos fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras, em geral, interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Então, de CDs, né? Mídia óptica de leitura a laser é CD, algo que já não existe mais no nosso cotidiano. Então, veja só, a imunidade aqui, ela incide sobre essa situação de fonograma e videofonograma musical produzido no Brasil, contendo obra musical ou literomusical de autor brasileiro, ou obra interpretada por artista brasileiro. Então, produzido no Brasil. E se for uma obra que é de artista brasileiro, mas que foi produzido, por exemplo, na Argentina. E aí, mesmo assim, é possível incidir essa imunidade? Gente, não é possível. Sempre que nós falamos de limitação ao direito de tributar, de isenção, de imunidade, enfim, de qualquer norma que vá proibir de cobrar tributo, nós temos que fazer uma interpretação restritiva. Então, o que a Constituição diz? Que é imune o fonograma ou videofonograma produzido no Brasil e que seja de artista brasileiro ou interpretado por artista brasileiro. Se foi produzido fora do Brasil, então, nesse caso, vai ser possível incidir a imunidade tributária? Não vai ser possível. Então, não é possível, nesse caso concreto, aplicar a imunidade tributária. E o caso concreto, gente, foi importação de disco de vinil, que contém obra de artistas brasileiros, mas são produzidos na Argentina. Como é que ficou, então, a tese fixada? Tema 1083. A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6º, a linha E da Constituição Federal, não se aplica às importações de suportes materiais produzidos fora do Brasil, ainda que contenham obra musical de artista brasileiro. E o último julgado de hoje foi inserido no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma: são constitucionais por não violarem o princípio da reserva legal, nem os direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados pessoais, normas editadas pelo CONFAS que obrigam instituições financeiras a fornecerem aos Estados informações relacionadas às transferências e aos pagamentos realizados por clientes em operações eletrônicas com recolhimento de ICMS, como, por exemplo, Pix e cartões de crédito e débito. Vamos lá. Gente, tratamos aqui de uma situação muito interessante em que um convênio da CONFAS ele traz uma obrigação acessória. Que obrigação acessória é essa? É a obrigação da instituição financeira de fornecer aos Estados informações relacionadas às transferências e aos pagamentos relacionados a clientes em operações eletrônicas com recolhimento de ICMS, como, por exemplo, um Pix, uma operação de cartão de crédito ou de cartão de débito. Que convênio foi esse? É o convênio número 135 de 2016 da CONFAS. Então, eu destacaria aqui 2 dispositivos do Código Tributário Nacional que vão nos ajudar a entender
se trata ou não de um dispositivo constitucional, né? Esse convênio da CONFAS. O artigo 113 traz a questão da obrigação tributária, diz que a obrigação tributária é principal ou acessória, e traz que a obrigação acessória é aquela que decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nelas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização do tributo. Então, esse é o primeiro ponto. O que é uma obrigação principal e o que é uma obrigação acessória? A obrigação principal é o pagamento do tributo. Então, vamos pensar no imposto de renda. Qual é a minha obrigação em relação ao imposto de renda? Principal é pagar. Minha obrigação principal é pagar. Mas existem obrigações acessórias. E qual é a principal obrigação acessória? É declarar o imposto de renda. E se eu não declarar dentro do prazo, eu até recebo uma multa, não é assim que funciona? Então, temos a obrigação principal e a obrigação acessória. E essa obrigação acessória, ela tem um caráter instrumental, então ela serve para facilitar a administração tributária, garantir, né, também eficiência, eficácia na fiscalização e arrecadação do tributo. Pode ser, então, uma prestação positiva ou negativa. Então, por exemplo, prestação positiva, acabei de dizer eu tenho que declarar meu imposto de renda. É uma obrigação negativa. Por exemplo, não divulgar alguma informação que é protegida. Outra característica, independência da obrigação principal. Então, embora ela esteja relacionada com a obrigação principal, ela independe no sentido de que seu descumprimento pode gerar penalidade. Eu acabei de trazer um exemplo, né? Se eu não declaro meu imposto de renda no prazo, multa. Mas eu paguei, não importa. Declarou atrasado, multa, independente da obrigação principal. E previsão legal, né? Já vimos, artigo 113, parágrafo 2º do CTN. Então, isso tudo para eu caracterizar que essa obrigação aqui da instituição financeira fornecer dado ao Estado é uma obrigação acessória. A obrigação principal é recolher o ICMS, mas tem a obrigação acessória que é repassar essas informações pessoais referente aos clientes que efetuaram pagamentos de forma aqui eletrônica, né? Seja por meio de Pix, cartão de crédito ou cartão de débito. O segundo ponto é o artigo 96 do CTN, que diz que a expressão legislação tributária compreende lei, tratado, convenção internacional, decreto e normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Então, o segundo ponto é saber se o convênio da CONFAS pode ser caracterizado ou não como uma legislação tributária. Resposta: pode. Artigo 96 do CTN coloca de forma muito clara que legislação tributária pode ser, inclusive, normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Então, ok quanto a isso. Terceiro ponto aqui é saber se, para instituir uma obrigação acessória, existe o princípio da reserva legal. E aí, gente, o que se entendeu? Se entendeu que não. Se estivéssemos falando de uma obrigação principal na instituição de um tributo, aí, de fato, estaríamos aqui tendo que obedecer ao princípio da reserva legal. Teria que ser lei em sentido estrito. Mas aqui temos, não é, uma mera obrigação acessória. Então, poderia se dar por meio de convênio da CONFAS? Poderia. Então, a obrigação acessória, né, não há aqui uma submissão ao princípio da reserva legal. Então, formalmente, né, parece que está tudo ok. Agora, materialmente, será que não há aqui uma quebra de sigilo bancário? Né, até porque informação pessoal vai ter que repassar essa informação pessoal para a administração tributária. E aí? E aí, gente, a interpretação é a de que não há quebra de sigilo bancário, a mera transferência de sigilo bancário. O que, não é, vamos lá, é um jogo de palavras para poder justificar que não há quebra de sigilo bancário. Então, basicamente é assim, ó. Eu estou com essa informação que é sigilosa, eu não vou quebrar o sigilo bancário, eu vou transferir esse sigilo para a administração tributária. É a mesma coisa de quando eu sei de um segredo
E aí a pessoa me conta e diz assim, ó, é segredo, não conta para ninguém não, tá? E aí eu vou lá no meu amigo ou na minha amiga e digo, ei, te contar aqui um negócio, mas é segredo. Mas ó, eu não tô violando aqui o sigilo que o meu primeiro amigo pediu, não. Eu tô só lhe transferindo o sigilo, tá? Não conta para ninguém não. Fica só entre a gente. Então é mais ou menos isso. Mas a jurisprudência construiu essa ideia da transferência de sigilo e assim vem sendo, né? Então, vamos lá, né? Desconstrói um pouco o sentido de existir sigilo bancário? Sim, mas é aquele sigilo que não é mais tão sigiloso, né? Até porque, digamos assim, a pessoa que ninguém queria que ficasse sabendo, está sabendo que é o Estado. Então, transferiu o sigilo exatamente para quem se estava tentando guardar o segredo muitas vezes. Mas tudo bem, foi isso que os tribunais construíram e é importante que você saiba o que é a transferência de sigilo, né? Não há que quebra de sigilo bancário, a mera transferência do sigilo da instituição financeira para a administração tributária. Então, materialmente, esse foi o argumento utilizado para sustentar que esse convênio da Confaz é um convênio constitucional. E já sabem, né? Da próxima vez que alguém lhe acusar de ter contado um segredo, você manda essa. Não quebrei o sigilo, eu só transferi para o meu amiguinho, mas ele é muito de confiança, não se preocupe. Eu tenho certeza que ele no máximo vai transferir para outra pessoa. Também nunca vai quebrar a nossa confiança. Então, como é que ficou o destaque? São constitucionais, pois não violam o princípio da reserva legal, nem os direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados pessoais, normas editadas pelo CONFAS que obrigam instituições financeiras a fornecerem aos Estados informações relacionadas às transferências e aos pagamentos realizados por clientes em operações eletrônicas com recolhimento do ICMS, como Pix e cartão de crédito e de débito. E meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. E eu vou te contar, se você ouviu 52 minutos, é porque você gostou, então ajuda a gente. Já que você está gostando desse conteúdo, chegou até aqui, avalie aí com 5 estrelas, não custa nada. Curte, comenta, compartilha. Tudo que você fizer que traz engajamento, passa para a plataforma a informação de que você está gostando do conteúdo. E essa plataforma vai distribuir mais esse episódio. Isso ajuda muito a manter esse projeto. Então ajuda a gente nessa, compartilha na rede social que está nos ouvindo e marca a gente, tá? Não deixa de marcar não. E por hoje foi isso, eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.